E aí, pessoal, hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Itapé, na Bahia. Eu sou o professor Marconildo Viegas, concurseiro, pedagogo, coordenador pedagógico e professor de língua portuguesa. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, como da Prefeitura, do IBGE, da Câmara, do Tribunal de Contas, de monografias e etc. Não é dica de cursinho, é somente leitura dos textos teóricos. Se você quiser também fortalecer o meu trabalho, tem aí no rodapé do seu vídeo o e-mail Pix e você pode enviar qualquer quantia, 50 centavos, R$ 1, para fortalecer o meu trabalho. Também, se você não puder, me coloque nas suas intenções das orações, pedindo sempre a Deus paz, saúde e tranquilidade para a minha vida. Quando fizer a prova, você volta aqui nos comentários e diz: Professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões depois que vi o seu vídeo e etc. E isso também me faz feliz, porque o objetivo deste canal é fazer com que você tenha seu emprego público através de concurso e acertar todas as questões de história e geografia da cidade faz toda a diferença. Uma questão, ela muda totalmente a sua posição. E eu vi que na internet não tem muito material e eu estou disponibilizando este material aqui, este vídeo, para que você possa estudar. Então, nós iremos começar aqui com a bandeira e o brasão da cidade de Itapé. Itapé quer dizer caminho de pedra em Tupi-Guarani, e a emancipação política foi no dia 28 de 12 de 1961, segundo o brasão. Então, nós temos aqui uma bandeira, ela é dividida em 4 retângulos azuis, com uma cruz vermelha ao centro e uma cruz também branca ao centro, uma cruz sobreposta à outra. Para essa bandeira do Brasil, a cor azul simboliza as águas, a cor branca simboliza a paz, o amarelo simboliza a riqueza do município e o vermelho simboliza a luta, o sangue derramado. No brasão da cidade de Itapé, temos aqui uma pequena diferença entre os brasões, deve ter sido renovado, atualizado, porque tem uma águia, né, majestosa no escudo do brasão ao centro, tem a cor vermelha, a essa águia de asas abertas, ela tem a cor amarela e tem também a cor branca e azul. E fora isso, tem do lado direito e do lado esquerdo os ramos de cacau, ou seja, é uma cidade que tem uma produção cacaueira muito forte. E abaixo tem uma faixa com o nome Itapé e a data da emancipação política, que é dia 28 de 12 de 1961. Nós vamos ver agora mais dados sobre a cidade. No site da Câmara Municipal de Itapé tem poucos dados. Diz que o aniversário da cidade e a fundação é no dia 28 de dezembro de 1961. O padroeiro da cidade, que algumas bancas pedem essas duas informações, tanto a fundação quanto a emancipação política e o padroeiro, é Bom Jesus. E nós temos aqui umas informações a serem acrescentadas pelo o site da Câmara de Itapé, que não está no site mesmo, né? Então temos que buscar em outros sites como da Prefeitura ou do próprio IBGE. Então aqui no site da Câmara Municipal de Itapé só tem a história. Lembrar que tem uma diferença entre a fundação, a emancipação e a instalação do município. Então aqui, dia 28 de dezembro de 1961, é tido como fundação. Mas vamos ver esses dados no IBGE daqui a pouco. No site da Câmara de Itapé tem a história e vamos ler. No início do século XX, chegaram a esta região muitos sergipanos, nortistas e sertanejos baianos, atraídos pela fama das terras férteis e riquezas produzidas pelo cacau.
Reuniram sua família, arrumaram a pouca bagagem que podiam transportar, pegavam o trem lá em Sergipe ou no norte da Bahia e seguiam até Salvador. De lá embarcaram no vapor e navegaram até Ilhéus. Chegando nessa cidade, a partir do antigo porto, pegavam o trem, que esse trem os conduziam até Itabuna, ou mesmo seguiam os caminhos já existentes pela margem do rio Cachoeira, com destino a Itabuna. Muitos iam até Ferradas, que era um entreposto comercial, onde se comercializavam produtos vindos de Ilhéus e principalmente animais, manteiga, requeijão, carne seca, e também oriundos deles do sertão por uma estrada que ia até Vitória da Conquista. Como as terras da região de Ferrada já estavam ocupadas, os imigrantes recebiam notícias da existência de áreas devolutas para além do rio Cachoeira e do Ribeirão Piabanha, como também de áreas de terra do governo situadas depois do rio Salgado e do rio Colônia. Foram então à procura dessas terras quase todas cobertas de mata, construíram seus casebres de palha ou de taipa e plantaram mandioca, feijão, milho e legumes para a subsistência, e se dedicavam principalmente em desbastar as árvores menores ou arbustos na maior parte da mata. Nesta já raleada, plantavam o cacau para garantir o sustento da família, né? Tá faltando aqui uma parte. Durante a espera da produção, criavam porcos e galinhas e se abasteciam com produtos alimentícios comprados em rancharias ou mesmo nos povoados próximos. Devido ao grande movimento de pessoas, burareiros, tropeiros, mascates, trafegando pela estrada existente na margem esquerda do rio Cachoeira, foram surgindo novas estradas a algumas casas chamadas rancheiras, onde os viajantes podiam pernoitar, se alimentar e comprar ou vender mercadorias. Então, alguns erros de português que eu estou tentando aqui melhorar para vocês. Algumas dessas rancheiras foram importantes no surgimento da cidade de Itapé, como a que se localizava na fazenda Caetité, de propriedade de Tinho Passinho. Em torno dessa rancharia, na década de 1920, foram aparecendo a mercearia ou venda de Luiz Romão, a padaria do Gracindo, a loja de tecidos de Capitão Caboclo e Dona Iaiá, o candomblé de Mãe Anastácia e uma pequena igreja católica, onde foi celebrada a primeira missa em Itapé pelo padre Nestor. O lugar passou a ser conhecido como Estreito d'Água, devido ao estreitamento do leito do rio Cachoeira, dando lugar a uma passagem sobre as pedras para as fazendas localizadas depois da margem direita do rio. Então aqui tem muita informação que pode cair na sua prova. O nome do primeiro morador, da primeira venda, da primeira igreja, qual era o primeiro nome da cidade, né? Estreito d'Água, né? Segundo aqui esse texto da Câmara. E essas informações podem cair na sua prova. Um pouco mais acima, a aproximadamente 1.500 metros, ainda na região do Estreito d'Água, na fazenda de Joaquim Lisboa, mais conhecido como Capitão Caboclo, este mais alguns fazendeiros e moradores próximos se reuniram e resolveram criar um povoado. E uma das ideias apresentadas foi realizar uma feira onde eram vendidos produtos das próprias fazendas da região, como farinha, verdura, legumes, feijão, galinhas, carne de porco e boi. A primeira feira realizada, pode cair na prova também, foi realizada num sábado, em 1º de novembro de 1930, às margens do rio Cachoeira, sendo esta data considerada como o marco da fundação da cidade de Itapé. Então, no próprio site da Câmara diz que a fundação é em dezembro, porém, segundo as fontes, né, é que foi ali em 1º de novembro de 1930 com a feira. Os senhores Joaquim Lisboa, Galdino Ribeiro, Bernardo de Andrade, João José de Alcântara, José Maria, João Antônio de Menezes, Antônio Conrado, Emertério Santana, José Liberato, Lúcio Badaró, Felipe Nique e Nene Brasil. O tempo foi passando e tem muito erro de português, viu, Câmara? É bom dar uma ajeitada nesse texto.
O tempo foi passando e diversas pessoas que vinham de outros locais começaram a construir suas pequenas casas e usufruir do comércio local, surgindo em pouco tempo um aglomerado urbano. Essas casas eram feitas de taipa, cobertas com folhas de palmeiras, outras de tábuas, cobertas de telhas de madeira, e aqueles com melhores condições construíam suas residências de tijolos, cobrindo-as com telhas de barro. O arraial começou a crescer e recebeu o nome de Itaúna. Olha o segundo nome, né? Diz que é o primeiro, o segundo, tem que olhar qual é. Itaúna, por causa de uma grande pedra preta. Ita quer dizer pedra, una preta, na linguagem indígena, que existia bem próximo do rio. No ano de 1934, a pedido do senhor Gileno Arnaldo, líder político regional, o governador da Bahia, Juraci Magalhães, assinou a Lei 8800, elevando o povoado de Itaúna à cidade de vila do município de Itabuna. Em seguida foram criados o 6º Subdistrito Policial, sendo seu subdelegado Joaquim Lisboa e escrivão de polícia o professor Maximiano. O cartório do Registro Civil, em 30 de abril de 1934, tendo como oficial também Joaquim Lisboa. A primeira pessoa a ser registrada foi José Vitalino dos Santos, em 4 de maio de 1934. E sede administrativa, sendo nomeado pelo prefeito de Itabuna o primeiro administrador da vila de Itaúna, no caso, seu Otávio Carmo. Muito erro de português, gente. A partir de 1934, graças à considerável produção de cacau obtida em centenas de pequenas propriedades, a vila Itaúna prosperava, atraindo muitos imigrantes de vários estados, inclusive de outros países como Síria, Líbano e Itália. Assim é que se fixaram na vila pessoas que estavam à procura de trabalho nas fazendas de cacau ou interessados na prática do comércio. E então foram surgindo os armazéns de cacau, principal produto comercial de Jorge Kaur, Fred Gedeon, José Schible, Oscar Marinho e Joviniano Modesto. Os anos foram passando e novos estabelecimentos foram surgindo, tendo como proprietários Edson Rebouças Brandão, João Gonçalves, J. José Bispo, Karen Haddad, Fileno e Mendonça, Pio Sodré e aqueles administrados pelo Instituto de Cacau. Surgiram também outros ramos de atividades comerciais, como de lojas de tecidos e armarinhos de Valdemar Sodré, o pioneiro, Érico Silva, Antônio Violeta, Campos, Horácio, Pio Sodré, Professor Ruth, João e Creuza, as padarias, sendo as pioneiras de Cândido Cego, Otávio Rosas, Alípio Reis e posteriormente José Niela e João Léo. As vendas, mercearias e bares de jovem de Cândido Bispo, João Cruz, Uzinha José e Joel Caju, Jonas Gomes, Luzia Zé Carrasco, Zeca Piau, Antônio Sergipano e etc. Os açougues, os pioneiros Alvino Santana, Zezinho Marié e, com o passar do tempo, os de José Gonçalves, Antônio Joaquim e outros proprietários. A farmácia Carlos Ferreira Neto, inaugurada em 24 de setembro de 1934, com destaque para os serviços farmacêuticos de João Bright. Todo esse comércio se concentrava na Praça Dr. Olinto Leone, depois Alfredo Sá, que era a Praça da Feira e ruas adjacentes. Em 1934 foi construída pelo governo do estado a estrada ligando Itabuna à Palestina, com um ramal para Itaúna e a ponte o Rio Salgado, facilitando o acesso para fazendas da zona oeste do município. No ano seguinte foi inaugurada a linha de Marinete, ônibus da Companhia Aviação Sul Baiano, ligando a vila sede do município, Itabuna, tendo como motorista Valeriano e o cobrador Magdael. A partir do início da década de 1940, Itaúna passou a ter serviço de iluminação pública gerado por um possante motor da propriedade do Capitão Caboclo e depois foi administrado pelos seus filhos, João Lisboa e Pedro Lisboa. Da mesma família foi o primeiro cinema de Itapé, inaugurado algum tempo depois e que perdurou até o início dos anos de 1960. Depois de uma grande reforma, tornando-se uma das principais formas de lazer da comunidade. No início da década de 1940 foi construída a Igreja Católica e em 1948 a Igreja Batista, ambas permanentes
até a atualidade nos mesmos locais de origem. Em 1941, uma grande seca aconteceu em Itaúna, trazendo fome aos moradores da vila, principalmente os mais pobres. Muitos se alimentavam do coco de catolé, que era encontrado em abundância nas fazendas. Em 1942, um decreto federal proibia a mesma toponímia para as cidades e distritos do Brasil. Como já existia uma cidade próxima a Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, com o mesmo nome de Itaúna, mudou-se o nome para da vila para Itapé, o decreto 141 de 31 de dezembro de 43, que significa caminho de pedra na língua tupi. Em 1946, o governo federal, atentando ao programa de construção de escolas rurais, implantou o prédio Otávio Mangabeira, com 2 salas de aula na fazenda do Cândido Bispo, sendo esta a primeira escola agrupada de Itapé. Em 1947, houve uma grande enchente inundando várias ruas da vila, causando muitos prejuízos materiais, principalmente aos comerciantes de cacau, mercearias e lojas que já existiam em bom número. Em 1951, as ruas existentes no município de Itapé não tinham nomes oficializados. Só a partir desse ano, através da Lei Municipal 107, de 25 de junho, sancionada pelo prefeito de Itabuna, Miguel Fernandes Moreira, várias ruas passaram a ter nomes oficiais. Rua da Rodagem passou a se chamar Avenida Doutor Lauro de Freitas. Rua do Quartel foi nomeada de Rua Barão do Rio Branco. A Rua da Palha permaneceu Rua Coelho Neto. E a Travessa 24 de Setembro, Rua do Cemitério e Rua da Tripa. Foi denominada de Rua Castro Alves. Rua Doutor Napoleão Laureano, Beira Rio, continua com o mesmo nome. Rua Humberto de Campos, Rua Vasco da Gama, pouco tempo depois foi mudada para a Rua João Antônio de Menezes. Rua Doutor Getúlio Vargas, antes Rua do Cacau. Rua João Pessoa ou Rua de Lúcio, que passou a ser o prolongamento da Rua Felipe Ninck. Rua João Cândido Cardoso, antes Rua Cândido Bispo. A Praça da Feira ou Praça Olindo Leone, que resultou na Praça Alfredo Sá, que veio a mudar de nome muitos anos depois. Praça Rui Barbosa e Praça de Zé Bispo e Praça Tiradentes, que continuou com o mesmo nome, porém era conhecida pelo povo como Praça de João Branco. Na primeira metade da década de 1950, Itapé passou a usufruir de um clube social, funcionando no prédio onde hoje está localizada a Câmara de Vereadores, com a programação de diversas festas, tendo maior destaque o Carnaval. Então, aqui pode perguntar o nome da cidade, né? Itapé, Caminho de Pedra, em Tupi, qual o primeiro nome e algumas informações. O site da Câmara de Itapé, ele, por causa das eleições, ele tem ainda algumas informações disponíveis e outras não. No site da Prefeitura de Itapé, itapé.ba.gov.br, tem a história do município e que nós agora vamos ler. Então, aqui é a mesma história que tem no site da Câmara. É o texto todo em PDF, que fala sobre o início. Chegou muito sergipano, nortista, sertanejos baianos, alguns erros de português aqui também, que deve ser corrigido, né? Porque tem um texto formal. Aí falando sobre os primeiros moradores, a loja de tecido Capitão Caboclo, a pequena igreja católica, o candomblé de Mãe Anastácia, a venda de Luiz Romão, a padaria de Gracindo, então aquelas terras devolutas. Então aqui é tudo que a gente já tinha lido anteriormente. Além disso, fala sobre essa questão da Estreito d'Água, né? Lá na fazenda de Joaquim Lisboa, que tinha umas pedras, que era o local mais próximo para atravessar o rio. Então eles se fixaram e começaram a plantar verdura, legumes, galinhas. E na próxima página fala sobre essa forma de como surgiu, né, o nome de Itaúna, Pedra Negra, que pode ser perguntado. O governador Juraci Magalhães, ele então fez uma lei 8800 que elevou o povoado à categoria de vila, só que de Itabuna. Aí fala sobre a construção da Igreja Católica em 1940, 1948 a Igreja Batista chegou até a cidade, né, os protestantes.
1946 tem as escolas rurais. Então, em 1942, mudou o nome para Itapé, porque Itaúna já tinha uma cidade lá próxima a Belo Horizonte, Minas Gerais. Por isso que mudou para Itapé, que em Tupi-Guarani significa caminho de pedra. E Itaúna, Pedra Negra. Esse é o site da Prefeitura de Itapé. É aqui onde tem esse PDF que fala sobre a história da cidade, que tem alguns erros de português que devem ser corrigidos, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Aqui é o site da Prefeitura de Itapé, que fala sobre o orçamento de 2025, que já está sendo votado. É a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. No site bahiaextra.com fala um pouco sobre a cidade de Itapé. Itapé, antigo povoado de Itaúna, traz consigo uma narrativa rica, que se inicia em 1930 nas terras de seu Deodésio, pelas mãos visionárias de José Maria, Joaquim Lisboa, Bernardo Andrade, José Liberato, Lúcio Badaró, Emetério Santana, João Batista, João Pequeno, Galdino Ribeiro e outros pioneiros. Em 1934, o povoado, outrora parte do município de Itabuna, alcançou o Estatuto de Vila, impulsionado pelo então governador Juraci Magalhães. A virada de 1942 trouxe uma mudança de nome por decreto do presidente Getúlio Vargas, transformando a vila em Itapé. Uma medida adotada para evitar confusão com homônimos em Minas Gerais chamado Itaúna. O verdadeiro marco de independência ocorreu em 28 de dezembro de 1961 com a Lei 1601, quando Itapé se desvinculou do município de Itabuna, com Fenelon Santos assumindo como seu primeiro prefeito. Então, algumas bancas pedem isso aqui também, viu? Então, as bancas costumam perguntar o primeiro prefeito, certo? Tem o primeiro prefeito interino, que foi até a próxima eleição, e o primeiro prefeito eleito. Então, com a emancipação, no dia 28 de dezembro de 61, pela Lei 1601, então teve o seu primeiro prefeito. Compartilha fronteira com, ou seja, os municípios limítrofes com Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Jussari e Itaju do Colônia, moldando sua identidade no contexto geográfico e histórico da região. Este município, marcado por figuras destemidas e eventos emblemáticos, destaca-se como um capítulo singular na tessitura da história local. Vamos ver aqui a história no site do IBGE. Lembrar que se tiver algum dado inconsistente, tiver alguma questão inconsistente, você pode citar algum site desse aqui, colocando a forma correta, porque tem banca que ela coloca a questão e dá inconsistência em uma e outra questão. Aí você vem, pede o recurso, faz o recurso contra a questão, assim que sai o resultado, e citam desses sites aqui, dizendo que a história está aqui falando nesse site, Então, os sites oficiais que eu estou falando para vocês. Itapé, Bahia. O povoado de Itaúna, hoje Itapé, foi fundado em 1930, em terra do seu Deodésio, pelos senhores que já lemos tudo isso aqui. Em 1934, o povoado que pertencia ao município de Itabuna foi, pelo então governador Juraci Magalhães, elevado à categoria de vila. Em 42, o decreto do presidente Getúlio Vargas mudou de Itaúna para a vila de Itapé, e transformando ela em vila, por existir lá em Minas Gerais uma outra vila com o nome de Itaúna. Em 28 de dezembro de 1961, a Lei 1601, Itapé foi desmembrado, ou seja, a emancipação política do município de Itabuna. Seu primeiro prefeito foi Fenelon Santos. Aí aqui, a fonte está aqui, que está dizendo do IBGE. Vamos ver mais dados do IBGE a partir de agora. Nós temos aqui, segundo o censo de 2022, uma população de 10.400, 10.350, precisamente 10.341 pessoas vivem na cidade de Itapé. O gentílico é itapeense e o aniversário é 28 de dezembro. Lembrar que muita banca pede sobre o gentílico, a emancipação política, a densidade demográfica, que é 22,82 habitantes por quilômetro quadrado. Também tem a população do último censo, que é de 10.340, 10.341. Anote aí no seu caderninho e você vai lembrar quando cair lá
alguma questão com relação a isso. Já em relação à pirâmide etária, em 2022, mostra que a cidade ela tem jovens e adultos de 15 a 19 anos e 35 a 39 anos, a maior parcela da população economicamente ativa. Sobre o rendimento e trabalho, as pessoas que trabalham em Itapé têm um salário médio mensal com carteira assinada, né, de 1,6 salários mínimos. A quantidade de pessoas ocupadas em 2022 era de 1.110 pessoas e isso dá uma taxa em porcentagem de 10,73%. Já aquelas pessoas que vivem com até meio salário mínimo mensal é de 45,8% da população. A educação diz um dado de 2010, que pode ter sido mudado ou não, que a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 96,1%. O IDEB dos anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, em 2021 já era 5,6%. E agora em 2024 tinha que estar em 6. Então a prefeitura, com os profissionais de educação, tem feito um trabalho belíssimo, que já estava bem perto da meta já em 2021. Nos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, competência também da prefeitura, não tem dado. Nós temos aqui que as matrículas no ensino fundamental em 2023 foi de 1.280 matrículas. Essa é a competência do município. A competência do governo do estado com o ensino médio é de 347 matrículas. Os professores do ensino fundamental, que é competência do município, são 67 professores. Já no ensino médio, que é competência do governo do estado, é de 14 professores. O número de escolas do ensino fundamental são 10 escolas, né? Do primeiro ao quinto ano, Fundamental 1, e do 6º ao 9º ano, Fundamental 2. E o número de escolas do ensino médio só tem uma escola no município de Itapé. Essa é a competência do governo do estado. Já em relação à economia, algumas bancas elas pedem esse PIB per capita, que é de quase R$13 mil. É 12.829,96. O IDH é baixo, né? O IDH mede 3 fatores, né? Fator da saúde, da educação e outras coisas relacionadas à melhoria da qualidade de vida. Aqui a receita bruta realizada é de 48 milhões e a total de despesas brutas é de 45 milhões. A transferência do governo federal e do governo do estado para a prefeitura é de 94,18%. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil ela é alta, 19,8 óbitos por 1.000 nascidos vivos, e tem 8 estabelecimentos de saúde do SUS. Um dado de 2009 que pode ter mudado ou não. São 8 estabelecimentos de saúde. Internações por diarreia pelo SUS, não tem esse dado. O que é que cai em relação ao meio ambiente? A área urbanizada, o bioma. E sobre o bioma eu tenho um vídeo aí curto do IBGE, né, que eu fiz o vídeo, e ele fala sobre os biomas do Brasil. O bioma da cidade de Itapé é Mata Atlântica. O sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. Tem uma área urbanizada grande, 1,20 km². Tem o esgotamento sanitário na cidade, é um dado de 2010, que pode ter mudado ou permanecido esse dado, é de 60,3%. Está ligado diretamente à urbanização de vias públicas, que é de 41,9%, né? Ruas, calçadas, etc. É uma cidade arborizada, com 42%, né? É um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. Já em relação ao território, é um município grande, 453,144 km². O que é que pede aqui do IBGE? A mesorregião sul-baiano, a microrregião de Ilhéus e Itabuna, a centro local, porque só tem um distrito, que é o distrito sede, a região de influência Itabuna, e a região intermediária e imediata é de Ilhéus e Itabuna. Por isso que algumas vezes nós temos que vir aqui ao site do IBGE, porque
Alguns dados devem estar atualizados, porque acho que foi no site da Câmara que diz que é 444 a área da unidade territorial e em 2022 é 453,144 km². Itapé é um município brasileiro no interior do sul do estado da Bahia. A população a gente já viu que está atualizada. Inicialmente era conhecido como Itaúna, fazia parte de Itabuna, e aí chegou muita gente de lá, né? Ali tem terras férteis e tem uma prosperidade grande por causa do cacau. E tinha muitos viajantes, tropeiros, mascates, ali do lado esquerdo do rio Cachoeira. Vimos já toda essa informação no início. E aí nós temos em 1920 algumas lojas aparecendo, uma vila aparecendo na cidade. Esse local ficou conhecido como Estreito d'Água, devido ao estreitamento do rio Cachoeira, né, com o leito de uma margem à outra, que a pessoa podia passar por cima dessas pedras e ir até a margem direita do rio. E aí os primeiros moradores, as primeiras lavouras, o primeiro comércio, a primeira feira. Então tem tudo isso aqui que pode ser perguntado lá na sua prova. Também lembrar que teve a mudança do nome de Itaúna para Vila de Itapé, porque lá em Minas Gerais tinha outra cidade chamada Itaúna, perto de Belo Horizonte. Em relação ao território, nós já vimos no site do IBGE a microrregião, a mesorregião. Em relação à educação, nós também vimos, em relação à saúde, e o topônimo Itapé, que significa caminho de pedra. Itaúna, Pedra Negra. Vamos fazer aqui um breve resumo sobre a cidade de Itapé. Nós temos aqui, né, a igreja matriz da cidade, a bandeira, o brasão e o hino. Na maioria dos municípios são os símbolos municipais que estão lá na lei orgânica logo no início. Porém, eu não achei o hino da cidade de Itapé, só achei a bandeira e o brasão. O gentílico é itapeense e cai muitos municípios limítrofes: Santa Cruz da Vitória, Floresta, Azul, Ibicaraí, Itabuna, Jussari ou Jussari, eu acho que é Jussari, eu não sou da região, por isso que eu não sei a pronúncia correta, e Itaju do Colônia. Algumas bancas pedem essa distância até a capital, que é de 460 quilômetros. A fundação, né, emancipação política, a fundação foi quando foi feita a feira, 28 de dezembro de 1961. E aqui nós temos o clima, que não está disponível, provavelmente é tropical, certo? E o IDH é baixo. O G1 Bahia diz que a população de Itapé é de 10.341 habitantes, segundo o censo de 2022. Algumas bancas pedem a colocação no estado, o ranking de população dos municípios e qual essa cidade está em que colocação, 329. Nós temos 2,78 moradores por residência. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.